Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a professora Andressa, professora de Redação e de Língua Portuguesa, e a partir de agora nós vamos iniciar uma sequência de vídeos que irão contribuir com o seu conhecimento, com o seu estudo. A sequência de vídeo, nós pensamos para que de fato contribua com a sua aprendizagem em relação à prova do Enem, para que você, receba um conteúdo com qualidade, um conteúdo que não seja vago, que não seja superficial, mas que tenha profundidade, tá? Então nós vamos começar a falar um pouquinho para você, você que é estudante, você que irá prestar a prova do Enem, você que irá prestar os outros vestibulares, então o FUVEST, Unicamp, Unesp, e tem o interesse, em melhorar a sua nota, principalmente a sua nota de redação, você está no lugar certo. Eu quero começar falando, que a prova do Enem este ano, ela acontece nos dias 9 e 16 de novembro, tá? Então, nós temos aí algumas semanas, aproximadamente 17 semanas, antes da prova, tá? Então, nós temos um tempo justo, mas suficiente para você se preparar. Então, se você até hoje, não se preparou, não leu sobre a redação do Enem, no seu colégio você não está vendo, esse tipo de assunto, como eu disse, você está no lugar certo, então fica aqui comigo que até o final você vai sair com bastante conhecimento, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação ao título do Enem, Então, nós temos um tema que é proposto na folha de questões, Então, tem um tema para ser abordado. Nesse tema, nós temos ali alguns textos motivadores que variam, de 2 a 5, até 5 textos motivadores por prova, tá? Em alguns casos, na grande maioria, nós temos ali também a leitura de gráficos com dados muito importantes para conduzir, para nortear aí a tua escrita. Diante desse tema, que é proposto pelo INEP, nós temos que produzir uma redação. E aí a pergunta que fica é, qual é o tipo de texto que eu preciso produzir, E o tipo de texto pensando no Enem, tá? Lembrando que, nós temos vários tipos textuais. E a prova do Enem, ela exige a produção de uma dissertação argumentativa, tá? Então, o seu texto, é uma dissertação argumentativa que possui aí uma estrutura que nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, nos nossos próximos vídeos, mas essa dissertação argumentativa, ela gira em torno de um tema específico que estará ali, junto com os textos motivadores no caderno de questões do primeiro dia, tá? Lembrando então que a redação ela acontece no primeiro domingo, junto com a prova, de linguagens, de humanas. Com base nessa leitura, nessa análise, nessa interpretação do tema, você precisa produzir o seu texto. E aí muita gente tem aquela dúvida, Eu preciso colocar título? Não, você não precisa colocar título, o título não é obrigatório. Andressa, mas eu quero colocar título na minha redação. A minha professora me ensinou assim, eu prefiro neste formato, tá tudo bem, tá? O que é importante? Você saber que você não ganha nada a mais e também não perde. Pode ocorrer ali, você está perdendo uma linha da sua escrita, mas dependendo da sua letra, dependendo do conteúdo do seu texto, isso pode ser insignificante, tá? Então, quando a gente fala de tema, de título, o título ele é facultativo na prova do Enem. Tá? Nos demais vestibulares, é muito importante que você leia as instruções da prova, porque ali nós teremos, se é facultativo ou não. Nós temos algumas provas, alguns vestibulares em que o título é obrigatório e você precisa, ficar muito atento a esse tipo de informação. Um segundo ponto que é crucial para você produzir uma boa escrita, para você produzir um bom texto e conseguir ali um bom resultado. Quando nós falamos da prova de redação do Enem, eu preciso entender
tá? Que o tema que é proposto, ele é considerado um problema social, tá? Ele é considerado um problema social, uma vez que você precisa, inclusive, problematizar este tema dentro do seu texto. Isso é imprescindível, tá? Então, a problematização, ela precisa acontecer. Diante, né, desse contexto, eu preciso identificar o problema do meu tema. Então, eu preciso ler aquele tema, aquela proposta, e após, né, fazer essa leitura, e uma leitura cuidadosa, você precisa interpretar e analisar qual é o real problema do seu tema. Então, eu vou até escrever, tá? Eu gosto de papel e caneta na mão. Eu vou pensar num tema aqui com vocês e nós vamos problematizá-lo agora. Nós vamos identificar se aquilo de fato é um problema, se é um problema que está implícito ali nas entrelinhas, tá? Desafios, tá? Desafios para a inclusão do autista no Brasil. Então, nós temos o seguinte tema: desafios para a inclusão do autista no Brasil. A minha pergunta para você é: qual é o problema deste tema? Muitos alunos vão falar: poxa, Andressa, tá fácil, tá mamão aqui, ó, tá simplesinho. O nosso problema do tema, né, é a inclusão do autista. E, na verdade, não é, né? É o cuidado que nós precisamos ter. Por que não é a inclusão do autista? O nosso problema está na falta desta inclusão. E isso precisa ser muito perceptível para você, né? Você precisa identificar e analisar isso com muito cuidado, porque é necessário para uma boa condição de escrita, tá? Então, nós vamos trabalhar com as causas, né? O porquê é desafiador, o porquê a inclusão ela é tão difícil, tá? O que impede essa inclusão? É desta forma que nós iremos problematizar. Uma outra questão, né? Eu até coloquei no curso de redação da semana passada este tema para os alunos produzirem. E muitos sentiram dificuldade. E por que a dificuldade surgiu? Porque era um tema positivo, não era um tema negativo. Então, por exemplo, tá? A importância, esse foi o tema, a importância do SUS para a saúde, para a manutenção da saúde no Brasil. Então, vou repetir para vocês. A importância do SUS na manutenção da saúde no Brasil. Aí teve muita gente que falou: Andressa, o tema é positivo, qual que é o problema, né, do SUS? Porque, na verdade, a gente encontraria alguns problemas, né? Mas o meu tema não pede para eu falar dos problemas do SUS, percebe? O meu tema, ele pede para eu enaltecer o porquê que o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é importante. Então, primeira coisa que eu preciso pensar: se isso é um problema, qual é o meu problema? A minha pergunta para você é: será que todo mundo, todo cidadão brasileiro valoriza o SUS? Será que todo cidadão brasileiro reconhece a importância do SUS ou não? Tá? Então, nós precisamos entender que não são todos os brasileiros que reconhecem o SUS, né, como sendo importante. Tá? E é neste aspecto, é nesta abordagem que nós precisaremos trabalhar dentro do nosso texto. Então, é imprescindível que você faça uma leitura atenta dos textos motivadores, que você compreenda, tá? O que a proposta exige de você enquanto estudante e, essencial, identificar o problema do tema. Para fazer isso, eu sugiro, né, essa análise, esse cuidado e que você identifique, inclusive, as expressões-chave do tema.
As expressões-chave do tema, eu falo expressões e não palavra-chave, porque muitas vezes não é uma palavra, né? Como no caso aqui, ó, dos desafios para a inclusão do autista no Brasil. Qual é a chave, né, o problema do tema? A falta da inclusão do autista. E aí nós precisamos pensar, por que é desafiador? Por que é desafiador a inclusão? Quais são as causas deste desafio? E também quais são as consequências? Quando eu paro e começo a pensar nessa abordagem, eu começo inclusive a identificar os argumentos que irão sustentar o meu posicionamento. Tá certo? Então, é imprescindível, ó. Nossa primeira aula a gente já começa a falar sobre uma boa leitura, sobre uma boa análise, uma boa interpretação dos textos motivadores e do tema da redação. Desta forma, fazendo isso, né, você entregará para o seu corretor um texto com mais qualidade, com mais objetividade. Combinado? Em breve, nos vemos no nosso próximo vídeo.